Oba, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, hoje o episódio é azul. Olha só. Apesar disso, estou de preto, estou aqui de camisa social, aqui ao meu lado de verde, com uma camisa muito boa. Gostou? Poxa, muito bom, cara. Parabéns. Jovem Júnior. Estou aqui, eu e o meu amigo Matheus, para mais um Não Pode, podcast católico da vida ordinária. Gosto de lembrar você que é um ordinário, se converta. É importante. E aproveita esse momento para você se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, curtir. É importante curtir. É importante. Quando as pessoas curtem a nossa convidada que você não tá vendo ainda, mas você sabe quem é, porque você viu na foto. Exato. Tá aqui na minha frente, eu tô falando com ela. Quando a pessoa curte, automaticamente o YouTube manda esse episódio para outra pessoa que tá lá de perna cruzada em casa sem fazer nada. Apareceu lá o nosso ou a nossa convidada, você não sabe ainda. Mas vai aparecer lá. Então, depende de você. E sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, para a nossa alegria, Irmã Maria Tereza, salva de palmas! Muito bem-vinda, irmã. Obrigada. Bem-vinda, Irmã Maria Tereza. Mateus. Que alegria, que alegria, que alegria. Uma alegria recebê-la. Inclusive, falávamos aqui que adoramos a tonalidade da roupa de vocês, porque, olha, Nossa, bota na câmera da irmã. Sensacional! Olha que beleza, minha gente. Sensacional. Olha, sensacional. Eu vou comprar uma camisa dessa cor. Vou comprar no próximo episódio. Não sei se vai ser, porque eu não sei quando eu vou comprar, mas eu vou comprar. Meu povo, irmã Maria Tereza do Imaculado Coração e da Santa Eucaristia. Ela que está há 10 anos na Fraternidade Maria Mãe de Deus. Pela roupa vocês já viram, né? E 7 desses anos de consagrada. É isso, irmã? É isso mesmo. Eu menti em alguma coisa? Não mentiu. É esse mesmo meu nome e é esse tempo mesmo que estou na Fraternidade Maria Mãe de Deus. Que bênção. Irmã, a nossa conversa aqui, ela sempre começa pelo princípio, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algum dos episódios perdidos aí no YouTube, mas curiosos que somos, queremos saber como que começa a história da irmã com Deus. Foi desde pequenininha? Foi semana passada? Não foi semana passada, mas aonde que começa, irmã? Bem, começou, né? Primeiro eu quero dar um salve, né, a todos que acompanham o Não Pode, ao Matheus, né, o Joveci, e é uma grande alegria poder estar aqui, né, compartilhar um pouco com vocês. Bem, a minha história, né, com Deus, ela começa assim desde pequena, né? Eu frequentava, né, a catequese, mas, assim, os meus pais não frequentavam muito, nem meus irmãos. Então, eu era aquela menina que tinha um interesse pela catequese, ia lá, participava, né, da iniciação cristã, né, estava ali naquele ambiente que eu sempre gostei muito, né, da igreja. E, assim, eu participei de um grupo chamado Infância Missionária. Sim. E a Infância Missionária, podemos dizer que foi esse impulso para o querer ser missionária, né? Então, desde muito criança, eu tinha aquele sonho, como acho que toda criança que quer ser missionária tem, de ir para a África, né? De evangelizar e encontros os mais pobres. No entanto, eu não tinha o desejo de ser freira. Eu não tinha o contato ainda com nenhuma freira. Mas estava ali, né? Na igreja, né? Todo final de semana. E eu achava um ambiente, assim, incrível, né? Estava com as outras crianças, rezando. E um tempinho depois que passou, né, quando eu cheguei à fase da adolescência, a gente teve uma mudança de bairro, né? Então, quando eu estava com uns 14 anos, nós mudamos de residência, né? E eu dei aquela parada. Não parei, não frequentei mais a igreja, mas estava sempre com aquela saudade, né? Então, tinha aquela fagulhazinha. Pois né? Tinha algo que sempre faltava. Estava ali. Então, meus 14, 15 anos, 16 anos, eu tive esse afastamento, né, da igreja, da catequese, de estar ali servindo. Eu sempre gostei muito de servir, seja na leitura, né? Tinha esse exercício ali. Então, nesse tempo, me afastei. Isso eu fui retomar posteriormente aos 17 anos, quando uma vizinha minha, né, me convidou, olha, vai estar tendo inscrição para Crisma, né? Então, vamos lá participar. Aí eu vi a oportunidade de retomar. E aí,
fui lá fazer a Crisma, né? 2 anos na Crisma. Quando eu estava na Crisma, né? Os meus catequistas eram excelentes, né? Eles já estavam fazendo um trabalho de evangelização maior para um chamado um pouquinho mais forte, né? Que legal. Existiam duas pessoas... Não, lá em São Luís, né? Sou de São Luís do Maranhão. Eu já ia perguntar onde é que tinha acontecido. Pois é, São Luís do Maranhão. E aí, tinham 2 pessoas nessa Crisma que me chamavam muita atenção. Toda vez que falava sobre santidade, falava de uma fraternidade, né? E eu ficava muito, assim, impressionada. Nossa, eles falam de uma forma diferente, né? E aí, assim que me crismei, que foi em 2011, antes do dia da Crisma, uma dessas jovens havia feito um convite para mim, né? Olha, você não quer participar de um retiro? Vai ter um retiro chamado Fiat. Aí eu nunca tinha participado de um retiro, né, espiritual. Eu disse, não vai dar, não. Acho que participar de um retiro deve dar muito trabalho, né? Inicialmente eu tinha dito que não, né? Eu disse, não vou participar. Mas aí, me crismei, foi um dia importante, né? Crisma, confirmação. Sim. E uma semana depois, aconteceu o Fiat. Então, quando faltavam 2 dias para o retiro... Foi assim, né? Um impulso, alguma coisa que me deu, né? Um insight, meu Deus. Eu vou tentar fazer essa experiência, né? Nova, o retiro espiritual. Então, liguei, né, pra ela. Perguntei, ainda tem vaga aí? Ela disse, tem vaga. E aí, fui participar do Retiro Fiat. Então, o Retiro Fiat foi um divisor de águas. Caramba, na minha vida, né? Então, na época, eu estava com 19 anos, isso. E tava assim, né? O retiro, para quem já participou, nada sabe como é que é. Toda aquela programação de retiro espiritual, Sim. né? Juventude, pregação, Santa Missa. E ali eu tive as minhas experiências pessoais com Jesus. Eu senti Jesus me chamando muito forte para uma vida muito mais intensa, né? Uma vida mais autêntica. Então, aqueles jovens ali que eu olhava, nossa, é tudo muito diferente. Eu também quero ser assim. Que legal, que legal. E aí, eu lembro... que durante o retiro, né, tive uma experiência muito, muito forte, né, eu estava lá em oração, e aí uma intercessora que estava rezando por mim, ela disse, olha, como é seu nome? Perguntou meu nome, né, eu havia dito para ela disse, olha, no momento que eu rezava por você, eu sentia muito forte que você tem um chamado particular, um chamado específico. Só que ela não falou que chamado era esse. Mas quando ela falava, eu sentia meu coração queimar. Eu disse, meu Deus, mas o que essa mulher tá falando? Eu tô sentindo aqui algo muito forte. Porque, de fato, durante todo o retiro, eu senti muito forte Deus me chamando. Terminado o retiro, né? Eu comecei a frequentar bastante, conhecer esse novo tipo de vida. Que novo tipo de vida que eu falo, né? O novo tipo de vida que tá ali buscando uma conversão, buscando a santidade, né? Então, as adorações eucarísticas, né? Os retiros, tudo isso foi me encantando de uma tal forma... É maravilhoso. Que aí eu comecei o meu processo de discernimento vocacional, né? Então, assim, antes de ter essa experiência, até então, uma jovem que, né, é normal, pensava em casar, ter filhos, sim. Eu tinha muito aquela, mas isso só depois que eu me estabilizar financeiramente, sim, né, primeiros meus projetos. Discurso de todo mundo. De todo mundo, né? Então, assim, daria para esperar um pouco mais. E aí, eu comecei a perceber vidas de santos como de São Francisco de Assis, né? E outros santos que começaram a me encantar. E aí, comecei esse processo de discernimento vocacional, né? Mas o que é vocação, né? Um chamado. Comecei a ver também sobre outros carismas, né? Como que a igreja é rica de carismas, da diversidade. E como eu falei para vocês... A irmã Maria Teresa não pensava em ser freira, pensava em ser missionária, né? Então, eu tinha isso na minha cabeça. Não, vou ser missionária um dia. Então, nesse processo de discernimento vocacional, eu sentia o chamado forte de Deus, mas eu não conseguia discernir, de fato, o que era a vida religiosa. Então, passei um tempo, 1 ano, 8 meses, 2 anos, para, de fato, ter esse discernimento de que eu preciso fazer uma experiência, né? Que é importante, para poder saber, sentir o que é... E aí foi assim eu fiz, né? Tava entre 19 anos. E nesse mesmo tempo, eu sempre digo, né? Que foi me dar 2 universos ao mesmo tempo, né? Aos 19 anos. Eu tinha entrado também, né? Na universidade. E aí,
eu tava aquela, né? De tranca o curso, não tranca o curso, tranca o curso. Ou então vamos, não, quero seguir Jesus pra sempre, quero seguir anunciando, abandono tudo. E aí, nesse processo de discernimento, conversando também com os pais fundadores, né? Rezando. E aí Deus foi me colocando esses dois universos. Lá, né? A universidade, que foi sempre um grande desafio, né? Lá dentro. E também a vida religiosa. Sim. Aí, nesse tempo todo, né? Deus foi me dando as experiências que foram necessárias para o meu coração. Olha, de fato a vida religiosa, né? Então, sonhos, passagens bíblicas e tudo isso. Muitos sinais para que, de fato, eu entendesse. Olha, essa é a minha vocação. Estou sentindo que essa é a minha vocação. Né? Então, aos Que 22 anos, eu entrei, né, na comunidade, passei primeiro pelo processo da questão do celibato, né, para poder tentar entender um pouco as inquietações do meu coração e, posteriormente, eu entrei para o processo mesmo da vida religiosa. Caramba, Isso muito foi em bom. 2017. 2017. O que... Esse intervalo lá do retiro... Aí Deus começou aí a se movimentar para agora aqui, assim, tal. Esse processo e esse movimento de Deus, do retiro até o finalmente entrar para a comunidade, Sim. foi mais ou menos quanto tempo? Você lembra? 2011 até 2014. 3 então, anos. Porque, assim, eu fiz o retiro, mas eu não entrei de imediato no vocacional. Fiquei Sim, caminhando, conhecendo, como eu falei, né? Conhecendo a diversidade da igreja, né? Conheci Sim. também outros carismas, mas assim, de longe. E aí, posteriormente, depois de 1 ano e 8 meses, que foi realmente, eu entrei no vocacionado, né? Assim, da Fraternidade Maria Mãe de Deus. E os azulzinhos me encantaram, né? Fui resistente porque eu não tinha aquela particularidade com Nossa Senhora, né? Então, não era muita coisa que me chamava atenção, mas o meu percurso, né? Meu itinerário para esse amor profundo do que era o carisma, né? E do que era a minha vocação, se encaixaram ali e aí deu certo. Caramba, eu fico pensando exatamente sobre isso, você falava sobre a questão de conhecer a igreja nos seus vários carismas, né, e tudo. E o quão importante é isso, porque eu acho que algumas pessoas às vezes têm receio e medo de discernir uma vocação num carisma específico, né? Porque ela não sabe, eita, mas e se for outro, e se Deus me chamar aqui e eu não conseguir ver, quero em outro lugar e tal. É importante que as pessoas saibam que, tipo, elas realmente podem conhecer e que, inclusive, a grande maioria das comunidades, das fraternidades, elas incentivam que as pessoas conheçam, né? Com certeza. Eu perguntei quanto tempo levou justamente para quebrar esse pensamento, porque muitas vezes as pessoas olham às vezes para um religioso e pensam, e não pensou, não. Foi de supetão, né? Não, existe um processo. Assim como pro casamento chegar, existe um namoro, um conhecimento, um entendimento ali de se conhecer. Você estava se conhecendo na sua vocação, entendendo o seu lugar, para aí sim você ir lá e se consagrar e tomar uma decisão, né? Sim. É importante as pessoas quebrarem esse pensamento de que as coisas no chuva de imediato. Vou lá. A igreja pode é ser muito que aconteça, sábia, né? A igreja é muito sábia. Tem alguns que acontecem, pode ser. Mas nem tudo é assim, né? Pois é, cada um vai tendo o seu itinerário, né? Na verdade. Exato. Com certeza, quem começou comigo teve todo o seu itinerário. Alguns foram para ser da fraternidade, outros não foram para ser da fraternidade. Existiram muitas vocações carmelitas que foram vocacionadas da fraternidade, que hoje estão lá no Carmelo e tem um agradecimento em relação ao quanto que o pai foi, né? Fundamental, o pai fundador. Que legal. Como foi, sabe? Isso é muito legal e muito importante faltar, né? O período de discernimento é necessário justamente para uma decisão também mais autêntica, né? Porque se você tá ali, tá no superficial, ainda não conhece, claro que, né, eu tô dizendo, cada um tem seu tempo, né? Exato. Existem pessoas que já sentem, já tem aquela, né? Aquela experiência de que não é o meu lugar, e aí vai caminhando, né? O meu, ele precisou demorar um pouco. Ah, se era porque eu era um pouco mais racional, ou isso, aquilo, não sei. Mas Deus, assim, quis, né? Deus tem seus caminhos, tem né? os seus caminhos. É impressionante. Você falava a respeito do discernimento da vocação, né? Que tinha esse interesse pela vida missionária, né? Mas que ali, a partir daquela intercessão que foi falado do chamado específico, algo queimou. Sim. Como é que foi o entendimento de que a vocação ela era religiosa e depois como é que foi o discernimento pro nome de consagrado? Como é que foi? Tem um processo para isso também, Sim, né? Para rezar sobre o nome.
Pois é, como havia falado, né? Eu entrei na comunidade, eu fiz a questão do processo do voto do celibato, né? De escuta, de oração. E aí eu senti fortemente, não, Deus está me chamando para a vida religiosa. Então, eu olhava um religioso passando, eu sentia, nossa, eu tô me encaixando nisso. Caramba, não só externamente, mas eu falo internamente mesmo. Sabe quando você vai se encontrando, que você começa, depois de muitas reflexões, e ver que as experiências, todas essas estão me indicando para isso, então, nossa, é realmente a minha vocação. Deus, ele me fez para isso. Eu entendi que Deus, desde a eternidade, pensou isso para mim, né? Então, isso não vai tirar, claro, os aspectos que uma mulher, ela precisa ter, né? Eu me tornei religiosa, não quer dizer que eu não sou mãe, né? Outro tipo de mãe espiritual, né? Então, ser uma esposa, nós somos esposas de Cristo, né? Assim como tem a esposa que casa com o seu marido, a religiosa, ela precisa também ser esposa, né? Como eu sempre digo, são os três. A filha obediente a Deus, precisamos ser esposa e também mãe. Né? Então, em meio a tudo isso e essas minhas experiências, né, particulares, me fizeram chegar, não, é isso que eu quero. Então, conversa com os pais fundadores, aí eu comecei o meu itinerário, né? Foi um itinerário rápido, mas foi um itinerário necessário. E aí a gente fica naquela, nossa, os processos, as etapas formativas iniciais, né? E você vai para o noviciado. Sim. E aí, antes, na época, o nome mudava no noviciado. Hoje é só quando é consagrado. Na minha época, mudava o noviciado. E aí, gente, muito engraçado. Porque, assim, quando eu vou contar isso, as pessoas sempre... a irmã Maria Tereza, ela já tem uma... Como posso dizer? Talvez uma conclusão. É por causa da Santa Terezinha do Menino. Não, foi a primeira coisa que eu pensei. Não, é por causa de Santa Teresa d'Ávila. Não, por causa de Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Que tive um pouco em contato com ela e estudo. Não, é por... Santa Teresa de Calcutá, porque vive na fraternidade, então tem tudo a ver com Santa Teresa de Calcutá. Aí eu chego, não é por causa das santas, não que Deus, de uma certa forma, claro, não inflame meu coração em relação à vida de todas elas, que todas elas são fantásticas. Ainda tem mais Terezas aí, né? Ave Maria, o que tem é a Tereza, inclusive que passaram por esse estudo. Pois é, e aí... Gente, esse nome, Tereza, era um nome que eu não gostava, de verdade, não gostava. Eu lembro da minha infância que a minha tia tinha uma amiga chamada Tereza. E quando eu ouvia, gente, nome estranho, parece nome de senhorinha. A gente não é uma senhorinha. Sabe, Dona Tereza. Quando você ouvia, Dona Tereza. Eu, gente, esse nome, mas tudo bem. Quando foi pra questão do nome, no coração, Deus já falava qual era o nome e eu tentei negociar com Deus. Maria Cecília não é mais bonita, Senhor? Sabe? Tem Helena, sabe? Não, Tereza. E aí, nessa época, eu já tinha uma devoção a Santa Terezinha do Menino Jesus, mas não tanto quanto aflorou depois, né? Eu já falo um pouco sobre isso. E aí eu lembro que aconteceu uma situação, né, na época. A gente, num dos retiros, ia ter uma peça e faltou uma pessoa nessa peça que ia fazer um cego. Aí, tu pode fazer... Na época não era Maria Tereza ainda, né, irmã? Você pode fazer esse cego da peça? Tá bom, eu posso fazer. Aí a gente tá lá ensaiando no dia, né? Foi assim, né? Quebra galho. E aí... ensaiando, aí tem a cena e alguém pergunta para esse cego, para essa cega que no caso eu iria fazer, qual o nome da cega? Aí a pessoa que estava lá coordenando disse, não, escolhe o nome aí. Aí nome, tá bom. Aí eu fiquei pensando em vários nomes, né? Para essa cega, para essa personagem. Quando foi na hora da peça, eu estou lá, aí a cena acontece, a pessoa ajuda a ceguinha, né? Que era eu. Mas como é o seu nome? Aí eu, Maria Tereza. Aí eu... Caramba, meu nome. Assim, gente, eu tinha tanto nome na cabeça, mas aí veio esse nome, Maria Tereza, era o último nome que eu ia escolher, né? Porque como eu falei, não gostava do nome. E aí veio rezando, bora, reza pelo seu nome, vamos rezar direitinho. E aí eu continuei rezando e o nome que Deus falava era somente esse. E aí antes do noviciado a gente passa uma semana em casa. Lá vai eu passando uma semana em casa e eu tô na cozinha lavando a louça na casa dos meus pais, né? E meu irmão tá assistindo uma novela. E essa novela parecia que o personagem só tinha uma, Maria Tereza. E eu lavando a louça. Ai, meu Deus. E Maria Tereza pra cá, Maria Tereza pra lá. Jesus, eu já entendi. Maria Tereza.
tudo bem. Aí, noviciei, vai lá o nome. E aí, é esse mesmo, eu tentei negociar lá, não, vou botar a irmã Maria Teresia, vou colocar alguma coisa aqui pra Fazer, de repente, um latim, ela ainda de deu, repente uma coisa... Ainda deu uma passada num cartório espiritual pra tentar registrar Gente, outra. é uma pessoa difícil, né? Jesus já foi muito insistente comigo. E aí, de fato, irmã Maria Teresa. Aí o sobrenome, né? A gente chega no sobrenome. Imaculado Coração de Maria e Santa Eucaristia, né? Em 2011, eu falei que foi o ano do meu retiro, né? Em 2012, aconteceu algo, né, na minha família. E meu irmão mais novo, chamado Edson, ele foi diagnosticado com leucemia, né? Então, a gente começou todo esse processo, né, de hospital. E nós éramos muito ligados, muito unidos mesmo. Então, eu estava continuamente com ele. E nesse continuamente com ele, a gente acabou tendo experiências, né, juntos. E as duas experiências, elas também fortalecem o que eu tenho no nome, né? Foi assim, um complemento. Posteriormente, eu fui descobrindo com o tempo, né? Sim. E aí, a gente teve a experiência. Uma foi a devoção São Padre Pio. Sou apaixonada por São Padre Pio. Tamo junto. E aí, pois é, assim que eu tive uma experiência forte com Deus no Retiro, eu tive uma experiência com São Padre Pio, a Eucaristia. Então, para mim, o presente maior que São Padre Pio pode dar uma alma é o ardor eucarístico. Né? Então, quando eu tive essa experiência, né, com a Eucaristia, então, nossa, São Padre Pio, o santo que me mostrou aqui que é Jesus Cristo, a Eucaristia é tudo, né, o ápice. E quando meu irmão estava doente, ele chegou simplesmente um dia para mim, as irmãs sonham quando eu conto essa história, e eu sonhei com o Padre Pio. Aí eu, que história é essa? Eu sou devota e você que sonha com o São Padre Pio. Ele não tinha nenhuma aproximação, né, com São Padre Pio. E aí, posteriormente, a gente acabou, né, se fortalecendo espiritualmente, rezando, pedindo muita intercessão de São Padre Pio. E nesse pedido da intercessão de São Padre Pio, eu sempre via São Padre Pio intercedendo a minha experiência com a Eucaristia. Uhum. Né? Então, a vida eucarística, para mim, sempre foi algo que sempre norteou, né? Para mim, a própria perseverança e para qualquer perseverança do cristão. Exato, né? exato. A Eucaristia é o ápice da vida cristã. E São Padre Pio foi aquele que deu esse empurrãozinho. E aí, vivendo as minhas experiências com o meu irmão, né? Mais novo, ele também me ajudou a experiência com o Imaculado Coração de Maria. Mas até então não sabia, gente, né? Foi tudo assim, providencial. Que bom. Eu tô falando muito rápido? Não, tá incrível, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Volto lá em 2011, fiz meu retiro. Se vocês pensam que eu fui aquela que, fiz o retiro, vou começar a rezar o texto, não sei mais o que, tudo muito bonito, Nossa Senhora... Não foi assim. Eu demorei, né? Pra, tipo, sabe, eu tava com o textinho penduradinho aqui, sim, mas não rezava o texto. Ficava ali só... Decoração. Né? Isso. Aí, não sabe quando você tem que passar por algo muito forte na sua vida pra te chamar a oração? Sim. Então, o que acontece? Quando eu estava lá com meu irmão, então a situação dele foi piorando, né? Quimioterapia, isso tudo. E aí eu fui chamada, não, vou rezar o texto, né? Vou começar a rezar o rosário. E quando estávamos lá no hospital, numa tarde, a gente sempre brincava bastante, né? Conversava muito, eu sempre tinha aquela aproximação com ele. E ele estava comendo uma peta, foi muito engraçado. E a peta, estava no formato de coração, né? Aí ele olha assim e me mostra, olha. Aí eu, olha, que bonitinho um coração. Aí ele, Nossa Senhora. Eu olhei assim, Nossa Senhora, por que tu tá relacionando, né, o coração da Pedra com Nossa Senhora? Aí ele, eu tava tomando uma vez o sangue, né, que sabe, precisa, e quando a bolsa secou, ficou um formato de um coração. E ele disse que quando viu esse formato de coração, ele logo lembrou de Nossa Senhora. Aí eu disse, nossa, que legal, então tem a ver. E aí eu lembrei na mesma hora, por incrível que pareça, que a primeira vez que eu fui rezar a oração do Santo Terço, né, eu não rezava o terço, aí teve um dia aqui no meu quarto, vou lá rezar o terço, vamos ver essa experiência. Quando terminou a oração do terço, a velhinha derreteu e ficou o formato de um coração. A minha mãe, ela tem até hoje esse pano que tá lá queimadinho, né, o formato de coração. Caramba, que bonito. E só que eu não associei a Nossa Senhora me dando sinal nem nada, de fingir que não, isso daí não aconteceu comigo, não, isso daí não tem nada a ver com coincidência.
coincidência, né? E quando ele me relatou isso, eu disse, nossa Senhora me deu um sinal do coração também. Só que eu fui coração duro, né? Meu irmão foi um coração muito mais sensível. Muito sensível. E eu, coração duro. E aí, a devoção a Nossa Senhora de Fátima, particularmente, né? Me fez, com certeza, fortalecer isso, o triunfo do Imaculado Coração. Então, quando eu tive contato com, em ler as aparições de Nossa Senhora de Fátima e ver, né, esse grande dito de Nossa Senhora, por fim o Imaculado Coração triunfará, aquilo ali ficou no meu coração, nossa, eu preciso fazer parte disso, sabe? Dessa missão de ir atrás do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E aí foi que sempre foi se encaixando, né? A minha, como posso dizer, a minha ida para a fraternidade, né? Sim. Então, isso eram coisas que quando eu saí da minha casa, eu tinha certo. Eu preciso trabalhar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Incrível. E esses pequenos sinais foram fortalecendo justamente isso que eu trouxe para minha espiritualidade, né? Como é também da fraternidade. Mas se encaixou, sabe? Sim. Tá ali, deu certo. Nossa, que então, incrível. vamos lá. Então... Né? Então, a Eucaristia foi por essa devoção, né, de São Padre Pio, fortaleceu com o meu irmão e fortaleceu também, né, desde essa experiência com o coração de Nossa Senhora e a minha espiritualidade. E aí ficou a Irmã Maria Teresa do Imaculado Coração de Maria e da Santa Eucaristia. E aí, para finalizar, depois de um tempo na caminhada, já com o nome Irmã Maria Teresa, aí que eu fui perceber, mas por que mesmo Maria Teresa? Por que Teresa, né? Maria, você já sabe que é Nossa Senhora, né? Mas por que? Imaginei que era assim, eu pensei, porque vai que ela diz, não, era por Maria. Porque... A pessoa, né, tão relutante. Tem uma parábola que é a parábola do semeador, e essa parábola do semeador, ela sempre foi aquilo que foi o consolo quando eu pensava em desistir da caminhada. Tive uma experiência, né, pessoal, com Jesus, então, a gente vai caminhando, sabe, bate aquele cansaço, vem aquela aridez, aquele desânimo. Sim. Quando eu pensava em desistir, eu lembrava da parábola do semeador. Não, eu sou terra fértil. Não, eu sou terra. Eu sempre repetia isso para mim várias vezes, sim, né? Não, eu sou terra, eu preciso continuar, né? Então, a semente precisa ali brotar, e precisa ser uma árvore, precisa dar frutos. Caramba, e eu repetia isso para mim várias vezes. E aí, depois de um tempo, eu entendi que o nome, ele também faz parte disso, né? Então, a Teresa é a mulher que trabalha na colheita, no cultivo, né? Então, eu repetia para mim várias vezes esse nome, só que sem saber, né? Então, depois eu vi essa relação. Olha só. E depois eu vi essa relação, né? Fiz isso, não, olha, tem sentido. Então, por isso, eu não posso mentir se alguém dizer, teu nome é Santa Terezinha. Não, seria bonito, né? Falar. O nome Teresa significa mulher que trabalha na terra? Significa alguém que mora em terra, mas também significa como alguém que trabalha na colheita, né? No cultivo. Caramba! Sabe? Alguém que faz parte disso. Entendi. Inclusive, eu não sei se tu percebeu, se tu lê semeador de trás pra frente é Teresa. Não é não. Caramba, que legal. Daí a gente tira que, tipo, poxa, Deus, ele realmente se comunica nas experiências mais simples da vida, simples, né? Se a gente tá atento, se a gente consegue estar com o coração de fato atento, Deus, ele sempre fala e sempre... Essa voz, ela vai se confirmando, independente do local e de quem fala, né? Muito legal, muito legal. Poxa, Deus é simples. E aí a fraternidade, né? Quando foi que você definitivamente entrou ali? Como foi a experiência agora eu sou da fraternidade? Você tem lembranças do dia? Como foi pra você o dia em si, a partir de agora, consagrada? O dia da entrada? Exato. Tipo, quando eu me consagrei. Exato, o dia da consagração. Pois é, como eu falei pra vocês, Deus, ele teve sempre um trabalhinho comigo, né? Vocês percebem que eu falo Você é teimosa. Teimosa. Isso daí é fato, eu sou um pouco teimosa. Tá vendo? Eu tava pensando sobre isso, né? Comigo também. Né? Eu tava no noviciado, né, em 2016, para 2017 seria a minha consagração. E assim, os pais fundadores chegaram para os que eram noviços, né, na época, e olha, vocês são chamados a agora se consagrar. E eu, como sempre, não, eu acho que ainda não dá para consagrar, não. Um pezinho atrás, não. Com todas as experiências já, mas o nosso humano às vezes fala mais, aquele sentimento, né, não sou capaz, não sou digna, enfim, que às vezes a gente precisa lutar muito em relação a isso.
E aí, a consagração seria no dia 1º de janeiro, né, de 2017. Seria não, foi. E eu simplesmente tava naquela, não, sabe aquela aflição? E aí foi que no dia 1º de janeiro eu realmente tive uma experiência novamente, né, com Nossa Senhora, ao rezar o texto, se preparando para toda aquela consagração. E Nossa Senhora falou, meu coração, hoje é o dia do Imaculado Coração de Maria, porque eu queria o dia do Imaculado Coração de Maria, né? Então eu tinha todo o contexto. E era um dia da Maria, Mãe de Deus. E aí Nossa Senhora novamente falou o coração, eu disse, não. Então, aí eu vou só na capela rapidinho, fui lá onde Jesus, e aí trouxe para mim a frase de Beata Chiara Lute, que ela disse assim, Senhor, se tu queres, eu quero. E eu tenho certeza que foi naquele momento, né, quando eu fui lá na capela rapidinho, eu disse, Senhor, se tu queres, eu quero, né, porque eu não queria naquele dia, né, relutante. E eu senti que ali Deus realmente havia me chamado, não, é aqui, né, é nesse momento. Muito rápido, mas também muito profundo. E aí a minha procissão ali de entrada para me consagrar foi algo indescritível, né? A música O Amado de Valmir Alencar, acho que vocês devem conhecer. Parece que foi a primeira vez que eu estava escutando aquela música, Caramba. naquele momento. E aí ecoava no meu coração, eu sentia uma paz, uma alegria, um amor tão grande por esse chamado que Jesus havia me feito ali. Ah, que beleza, coisa. que beleza, que beleza, Irmã, beleza. e aí, agora falando da comunidade, né? Sim. A gente vê, né, de fora, e é um fato, que a comunidade, o trabalho dela, na sua grande maioria, é com os filhos prediletos, né? Que é justamente aqueles que são mais necessitados e tudo. Como é que vocês trabalham com os filhos prediletos mesmo, para devolver mesmo a dignidade deles? Quase não sai a dignidade, mas a dignidade deles, né? Que muitas vezes a gente vê que esqueceram. Que tem, às vezes, já tá mesmo sem sentido, sem o desejo, muitas vezes, pela vida ali. Como que vocês resgatam isso? Como é o trabalho na comunidade? Sim. A lida e o trabalho com os filhos é muito desafiador, né? Muito desafiador. Mas é um trabalho que é extremamente gratificante, né? Para nós que estamos ali. Os filhos, atualmente, a fraternidade, ela tem uma casa de acolhida, que é a casa dos irmãos, né? Sim. Então, atualmente, os irmãos estão acolhendo, nós irmãs não. Mas já tivemos a experiência de ter filhas conosco, né? Dá um número menor, um número diferente da dos irmãos, mas tivemos também um pouco de ter ali o dia a dia, né? O contato com as filhas, o cuidado. E aí, a casa de acolhida, o que ela propõe, né? Aos filhos, os filhos entram. Então, por ser casa de acolhida, é uma casa terapêutica de recuperação, que tem já uma estrutura, né? Então, os irmãos, o que eles fazem? Eles pegam os filhos, trazem para casa deles, né? Então, esses filhos, eles basicamente vão conviver um pouco, né? Com os irmãos. Então, eles têm a dinâmica de oração, né? Todos os dias. Depois, eles têm as funções, têm o trabalho, né? Que chama laboterapia. E aí, também tem a questão de partilhas, de conversas, né? Atualmente, graças a Deus, tem uma psicóloga que ela tem dado esse auxílio também pra gente, de conversar também com eles, auxiliá-los. E aí eles estão ali, aí tem um dia que eles assistem filmes, tem um dia que eles vão jogar bola. E nós, irmãs, a gente acaba tendo um trabalho de apoio, né? Porque assim, tem a casa de acolhida, mas tem a pastoral de rua, né? Onde a gente sai para levar o alimento para os filhos. Esse alimento é aquela desculpa, né? De fato, muita gente fala isso, não, mas é uma isca. A gente sabe que os filhos sentem fome mesmo. Imagine passar o tempo todo drogado, depois que passa o efeito da droga, a fome é terrível. Aí eles vão procurar no lixo, vão fazer tudo. E a gente vai para oferecer essa comida. Mas é uma desculpa para falar do amor de Deus, né? Para ter esse contato com uma história ali que realmente para eles têm a certeza que são esquecidos, abandonados, rejeitados, que não são amados. Então, o nosso objetivo é chegar naquele filho e dizer, não, você é amado sim, Deus te ama. Apesar de você estar na condição, claro que a gente sabe que a droga é uma escravidão, né? Deixa a pessoa totalmente escrava, né? Então, o organismo ali tá tomado. Então, a gente sabe que é muito difícil para uma pessoa sair dessa situação. É possível, mas é difícil. É um processo, né? Eu costumo dizer que, olha, nós não vamos chegar nas ruas e achar que a gente vai encontrar um filho PhD em educação. Não, tudo bonitinho. Oi, irmã. Não, tem horas que eles, né, são, como posso dizer,
são ríspidos mesmo, são rudes, mas a gente sabe que apanha tanto na vida. Às vezes até para se proteger. O dia todinho eles são vistos dessa forma. Sim. Então, a ação-reação, né? Então, eles basicamente nem acreditam neles mesmos, né? Sim. Na verdade, meio claro, por estar ali naquela vida de escravidão, mais passível aos vícios, ao erro, ao crime, e tantas outras coisas que a gente sabe que um filho, ele chega, quando chega naquele, como posso dizer, naquela condição de, sabe, de liberdade que é a escravidão. Então, nada mais tenham medo, sabe? Sim. Então, a gente tem esse trabalho de ir lá. Então, o objetivo é chegar, conversar, né, falar do amor de Deus, e muitas vezes a gente é que recebe. Sim, Gente, foram inúmeras mesmo. vezes que saímos para pastoral achando que iríamos falar algo e na hora é a gente que recebe. Deus fala muito pela boca dos filhos prediletos. Impressionante. Deus fala muito para nós de forma particular, para a comunidade, né? Então, uma hora ou outra isso sempre acontece. E aí, esse trabalho, conversando, né? Aí, sentiu o desejo de sair da rua, ou irmã, ou alguém com quem conversa, né? Um leigo. Quero muito uma ajuda. Aí a gente faz, olha, você pode ir para a casa dos irmãos, ou a gente pode encaminhar para um outro local, né? Às vezes tem uma outra religião. Não, mas eu não vou porque vocês são católicos, então... Sim. mas tem casa de recuperação protestante, ou algo... Enfim... Então, o objetivo é esse, chega lá, a comida, mas não só a comida. Se ele tá com uma vontade de sair, bora lá. Vamos ver o que a gente pode fazer para que esse jovem seja encaminhado, essa jovem encaminhada. Se chegando na casa dos irmãos, aí é tudo isso que eu lhe falei, né? Os irmãos, eles têm a dinâmica dos 9 meses, né? Que faz referência ao ventre da Virgem Maria, né? Então, 9 meses gerar, depois de 9 meses, né? O filho, ele basicamente terminou o tratamento, mas a gente sabe que precisa sempre desse acompanhamento, né? isso, a comunicação também com a família, que é fundamental. Porque, olha só, acontece que alguns filhos, eles passam os 9 meses, ou às vezes um tempinho, mas terminado para onde eu vou, né? E a família acolhe. Nem sempre a família ela tem uma acolhida, porque histórias de brigas, né? Falta de perdão e tudo aquilo. Aí a pessoa vai e aí não consegue ter essa comunicação, essa acolhida enfim, são vários e vários motivos, né? Que pode levar a pessoa também a desistência. E para nós, às vezes não é fácil também. A gente tá vendo aquela pessoa que tá lutando, e aí de repente, não... Aí a gente tem que entender, né? Porque são vários fatores, né? Tem o organismo, tem a abstinência, né? Tem o efeito no cérebro. São várias explicações também para aquele filho também ter, né? Precisa, né? De uma certa forma se superar. Quando eles chegam vocês estão lá no meio do serviço, né? E aí, seja no apoio, né? Com as mulheres, com os homens, com vocês, aqueles que vocês têm mais proximidade, no caso, as irmãs. O que essas pessoas falam quando eles chegam pra... Assim, quando chega nessa conversa sobre o sentido da vida, sobre, olha, você é amado, como é que eles reagem a isso? Como é que eles recebem a isso? O que eles trazem de história pra vocês quando chega nesses assuntos mais profundos da existência mesmo? Sim, mais profundos. Eles sempre relatam aquilo que o levou pra rua, né? Claro, tem alguns relatos que pode ter um pouco de mentira, mas outros relatos que a gente sabe, né, que é verdade. E o filho, quando a gente tá ali, né, conversando, ele quer que você tenha uma resposta, uma correspondência. Ele fala e você precisa ouvir. Então, a gente precisa ter esse trabalho de escuta. Eu preciso parar e preciso escutar bem o filho, né? Então, isso já é uma abertura para o coração dele. Nossa, ele me ouviu. Por quê? Porque ele não é acostumado com essa atenção lá fora. As pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem, né? Então, quando você ouve, você para e ouviu aquela história, mesmo que seja uma história que seja longa demais, ou que você tem até outras coisas para fazer, mas ali você já, de uma certa forma, conquistou para poder adentrar, para falar sobre isso, né? O sentido da vida. Que é, você é amado. Embora tenha acontecido muitas e muitas coisas, né, naquilo que a gente precisa falar, né, e dar a eles como essa certeza, embora tenha acontecido tudo na tua vida, tu pode ter feito tudo, matado, roubado, então essas coisas, ainda assim, Deus, Ele te ama e Ele quer te resgatar por inteiro. E aí você começa essa conversa, então o filho predileto, né, como qualquer filho, ele sempre vai querer a atenção
da mãe, né? Então, muitos filhos, eles acabam tendo esse carinho, né? Não só pelos irmãos, mas por nós também. Acaba tendo como mãe, orientação. Hoje mesmo, eu recebi um áudio de um filho, ele tá lá em São Luís, né? E aí ele se consagrou a Nossa Senhora, foi todo... Na última semana, ele pensou em desistir, e aí eu disse, nossa, já tá na última semana, não desista não. E veio aquela aflição, aquele desânimo, e a gente sempre tem que motivar, olha, assim como todo mundo vai se consagrar, todas aquelas pessoas, você também pode fazer isso, né? Porque você também é capaz. Então, as palavras precisam ser sempre dessa motivação. E, claro, a gente também precisa entender que a gente não pode sempre passar a mão na cabeça do filho. A gente está errado, a gente precisa corrigir, né? Mas é muito interessante as falas deles, como você vai percebendo, né? Tem 2 lá na casa dos irmãos que eles falam... olha, depois de um tempo vocês vão sair daqui, vocês vão casar, ter filhos, né? Ah, não, mas a gente precisa primeiro se curar. A gente precisa, entende, cada um pensando-se na sua história lá fora, mas já sabe que eu preciso trabalhar o meu coração. Preciso estar aqui, né, em oração, eu preciso aprender, né, ainda o que tem que aprender para poder enfrentar a vida lá fora. Caramba, muito bom, muito bom. Eu fico pensando, porque assim, Ok, quando a gente vai num apostolado e a gente encontra ali aquelas pessoas ou a situação que Deus nos chama a agir, né? A gente vai com uma motivação inicial, né? Deus é muito claro e ele, olha, vai e cuida do meu povo ali, cuida dos meus filhos, e a gente vai, e a gente, não, Deus, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade e tudo. Como é que vocês se preparam quando a resposta dos filhos, ela não corresponde àquele serviço, né? Porque, como você falou, né? Eles apanharam bastante, né? Da vida, da história, das pessoas também, tudo. E nem sempre, eu não sei se a maioria ou a minoria, mas nem sempre eles conseguem voltar. Pelo menos não ali naquela ação imediata. Como é que fica o coração de vocês? Claro que, tipo, é sempre bem difícil lidar com isso, mas como é que vocês buscam essa motivação para continuar quando vê ali de repente um filho voltando para aquela vida que antes ele estava começando a sair, mas teve uma recaída e desistiu de tudo? Como é que vocês voltam? Olha, Matheus, eu confesso que inicialmente para mim era muito difícil, né? Porque, sabe, você teve, claro, várias histórias, né? Que você tá ali, tá vendo aquele filho, ele tá rezando, ele sempre tá falando, não, mas, sabe, ele tá falando, motivando a ele mesmo, ao outro, e de repente você tem a notícia que saiu, e em pouco tempo você tem a notícia que aquela pessoa foi morta. E morta de forma brutal. Exemplo, já teve filhos que foram encontrados quartejados dentro de uma geladeira velha. Caramba. Já teve filhos que foi jogado da ponte. Várias, inúmeras, né? Acontecimentos da vida, e você lembrar que você teve contato com aquele filho, né? Que você conversou, que você viu a luta, né? Então, eu já tive uma experiência que eu lembro, foi muito marcante. A gente estava na casa das irmãs lá em São Luís, né? E tinha uns filhos que estavam lá para ajudar, né? No sentido externo lá da casa. E teve um filho que ele falou, tô com muita vontade de sair para beber, né? Aí a gente dando conselho e tal, ele não se conteve e saiu. Aí eu liguei pro pai fundador, pai fundador, aconteceu isso. E agora, filha, deixa, né? Deixa. E aí, se no outro dia ele aparecer, deixa ele entrar, né, na casa. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas como? Veio logo aqueles pensamentos humanos, né? E o perigo, essas outras coisas e tal. Sim. E aí, eu lembro, né? Foi muito forte essas cenas. No outro dia ele chegou de cabeça baixa, né? Irmão, posso entrar? Eu disse, pode, né? Que era numa casinha lá no fundo, né? Da casa que ele ficava. E aí ele foi, passou o dia todo, sabe? Sem querer comer, sem querer, sabe? Ter contato. Com certeza muito arrependido ali. E aí, eu fui lá para tentar conversar com ele, como o pai havia me orientado, o pai fundador, olha, conversa, fala que a gente tá aqui, que a gente ainda dá toda a força e todo o apoio, enfim. E aí fui fazer isso. E aí, eu conversando com ele, você não quer ir na capela para rezar um pouco? E aí ele disse, eu vou lá, vou rezar. E quando ele foi, aí eu disse, nossa, eu vi a cena que eu fiquei assim,
ele tremendo muito. Caramba. E chorando muito. Deus me ajuda, me cura, eu não quero ir, eu não quero, mas... Sabe, aquela cena marcou Caramba. muito. Só que ele acabou voltando, né? Acabou indo para o mundo. E eu fiquei assim, meu Deus, é muito difícil, né, para o dependente químico. Se a gente for parar para realmente analisar a dependência química, é uma escravidão. Né? Então, enquanto alguns jovens que a gente sabe como é que tá aí, né, o mundo, os jovens no início de experimentar a droga, não sabe o quanto que isso pode levar a uma total escravidão e dependência. E aí... Essas situações, claro, elas trazem em nós uma certa tristeza. Nossa, não poderia... Mas isso é motivação para quando vier os novos filhos, a gente acreditar, porque a semente é lançada. Então, pode ser que alguns deles tenham acontecido muitas coisas que foram brutais, que foram mais... Em algum momento, aquela pessoa experimentou o amor. E o amor é Deus. Então, ele teve o contato com o amor, né? Nós somos ali aqueles canais da graça, mas... teve o contato com o amor, a semente foi lançada. Talvez alguns a gente não sabe como é que tá aí o percurso, talvez esteja dando super certo, mas eu preciso ter a certeza de que o trabalho que a gente faz, como eu falei, não é por nós, mas é pelo amor de Deus que precisa chegar ali aos corações. Assim como chegou no meu um dia, ele precisa chegar ao outro coração. Então eu não posso desanimar. Tá, essa história não deu certo, mas essa aqui deu. Essa daqui pode dar certo. Não, essa daqui, sabe? E isso vai trazendo a nós novamente uma motivação. Mas claro que não é fácil. Quando a gente sabe da história que algum filho foi embora ou desistiu, é sempre muito dolorido, muito dolorido. Aí eu sempre gosto de lembrar, quando tenho, né, o contato com os filhos das mães desses filhos que estão em casa rezando, que estão, nossa, onde está o meu filho, sabe? Inúmeras vezes, quando a gente está pastoral de rua, tarde da noite, às vezes 11 horas da noite, procurando os filhos para levar a sopa, né? E aí eu ficava na mente a oração daquela mãe, sabe? Onde está o meu filho agora? O que ele tá fazendo, sabe? Então, tudo isso vai trazendo para nós, né? Claro, cada um de forma particular, uma motivação. Preciso continuar, preciso acreditar. Você falando, irmão, eu fiquei pensando, porque tem esse lado da dor de ver aqueles que não conseguiram ainda, né? Se recuperar ou mudar ali a vida. Mas, por outro lado, também eu imagino que deve ter algum testemunho de um que deu muito certo. Sim, né? tem muitos. E que você conseguiu devolver, às vezes, para a família, né? Tem alguma que marcou, assim, alguma experiência desse outro caso? Tem sim. Inclusive, agora, recentemente, tem um filho que fez o tratamento tempo na casa dos irmãos. E aí, a gente tá naquela preparação do casamento dele, sabe? Que legal! Vai casar. E, assim, é uma alegria imensa que a gente fica assim, nossa, ele fez todo o processo. Voltou pra família, a família acolheu, né? Então, teve esse acompanhamento da família, continuou tendo essa comunicação com a comunidade e hoje ele tá, né, com as suas realizações, suas conquistas. Isso pra gente é uma alegria imensa, né? Sim. Nossa, sem palavras. Né? Então, são vários outros casos também de filhos que se recuperaram. Mas uma coisa importante... A luta, ela vai ser contínua. Sim. Então, não é uma vez dependente químico, pronto, eu já me curei, nunca mais eu vou ter o perigo. Não, a gente orienta, né? Sempre vai ser, né, uma grande luta. Assim como a gente sabe que nosso processo de conversão, a gente tem que estar lutando continuamente contra o pecado, né? Então, querendo ou não, ver essa luta dos filhos muito visíveis, elas referem-se também às nossas próprias lutas, né, na vida cristã. Eu preciso continuar, mas eu preciso estar continuamente me convertendo todos os dias, né? E eu gosto muito de lembrar Santa Teresa de Calcutá, que quando perguntaram a ela, qual foi o dia da tua conversão? E aí, esperando ouvir uma data específica, ela fala hoje de manhã. Então, eu sempre marco, eu disse, nossa, hoje de manhã foi o dia da minha conversão. E é uma luta contínua, né, pra gente da vida cristã. E quando olha o outro, né, na sua vulnerabilidade, também reflete a nossa vida e a nossa luta. Né? Então, eu costumo também ver a luta dos filhos trazendo também, associando a nossa vida, né, a nossa luta diária contra o pecado. Eu tava conversando com um amigo... Tem um tempinho já, fui lá com a Thaís na casa deles. E aí ele falava de uma vez que ele foi à missa e tinha uma senhora que ela tinha uma neurotipicidade. Eu não sei exatamente o que era, se era autismo ou alguma, não sei. E ela escarrava e cuspia no chão da igreja, né?
Então ela tava lá, e aí descarrava, cuspia, e ela era meio ríspida, assim, e tal, não sei o quê. E tinha como era missa diária, eram poucas pessoas na igreja, então ficava muito visível, ficava muito claro, evidente, né? Muito né? evidente, né? E aí tinha uma senhora, não sei se era ministra, né? Aí esse meu amigo falou, né, rapaz, ele tava incomodado, né, e tudo. Mas aí, enquanto tava tentando prestar atenção na missa e desconcentrando com essa situação, né, Deus lembrou ele, né, tipo assim, olha, às vezes você faz isso espiritualmente. E aí ele, cara, aí quando na vez seguinte, Sim. né, que aconteceu, ele já pensou, sou eu. Caramba, sou eu. Eu faço isso, né? E aí ele disse que meio emocionado saiu, foi falar com a ministra pra pegar um pano, né? Então, eu tenho um pano pra limpar ali, que a mulher tá cuspindo e tudo, eu acho que ela não tá muito bem e tal. Aí a ministra, não precisa não, a ministra mesmo foi lá e limpou, né? E aí foi assim até o final da missa, acabou a missa, todo mundo foi pra casa feliz e tal. Só que quando ele contou essa história, né, isso ficou pra mim também, né? De caramba, sou eu. Alguma coisa que incomoda no sentido espiritual da coisa. Tipo, a gente pode estar num certo estado de graça que às vezes a gente esquece de onde a gente tava. Né? Quando Deus alcançou a gente esquece de onde a gente tava. E quando você falou sobre isso, eu me lembrei, né? De que olhar para uma situação como essa não deixa de refletir também aquilo que é a nossa vida espiritual também. Às vezes que essas pessoas vivem na carne, essas pessoas vivem na carne, a gente vive espiritualmente. Né? E o que deve ser difícil, né? Viver esse processo de retorno quase que diário, né? É você viver a experiência do filho pródigo não uma vez, mas várias vezes, né? E do lado de cada de vocês, né? Da fraternidade, de ser esse espelho do pai que acolhe não uma vez, mas todas as vezes, né? E aí quando você falava sobre esse sentido, né? E que era uma dúvida realmente sincera, poxa, como é que fica esse processo de você olhar para isso e buscar motivação para continuar fazendo? E aí você falou, né? Realmente não é uma missão nossa, né? É uma missão de ser reflexo daquilo que Deus foi. Deus é e Deus foi pra gente e pra todo mundo, e pra né? todo mundo. Eu não vou parar porque não é por mim. Sim. É por causa de Deus, né? Por causa de Deus, né? Nada a ver com o assunto, mas voltando lá, a irmã tava falando... Quando você tava falando sobre muitas vezes ir ao encontro deles e vocês receberem algo de Deus, muitas vezes foi para levar, mas recebe mais do que dá ali para eles. Eu lembrei que no domingo que o Frei Wilter celebrou, foi domingo agora. Domingo, foi. Pronto, né? Domingo agora. Dia 15. O Frei Wilter celebrou lá na São Benedito. E aí, quando eu cheguei, que eu estacionei o carro, com a Tamires e tudo, estavam dando sopa, né, para os moradores que estavam lá ali na praça, ao lado, né? E aí eu lembro de uma coisa que a gente ouviu, a gente nem viu, né? Só viu que eles estavam chamando um rapaz, aí ele falou, de onde ele estava, ele disse, não, eu tô bem, eu recebi muito hoje. Aí chamou, fulano, chegou sopa e tal. Eu fiquei pensando, será que eu agiria da mesma forma, né? Tipo, teria esse cuidado, né, que ele teve, né? Foi um detalhe, né, mas eu recebi muito dele. E aí o segundo ponto foi quando, já na missa, né, na hora ali da paz do Senhor, o Davi, ele tem isso de sair dando a paz pra todo mundo, né? Calma, meu pai, calma. Aí ele saiu dando a paz pra todo mundo e tinha um filho predileto sentado na porta da igreja, sentado, né? E aí foi a cena, eu até falei pra Tamires, a Tamires quebrou todinha, porque o Davi veio passando dando a paz pra todo mundo. Aí quando ele viu o filho, ele abriu o braço pra abraçar, né? Com quem deu, eu vou abraçar ele. Aí ele botou a mão assim, não, eu tô sujo. Aí o Davi deu só a mão assim, aí apertou a mão e tudo. E aí ele abençoou assim o Davi, aí o Davi saiu, né? Também me pegou aquilo ali. Mas não era nem disso que eu queria falar, não. Também não tem nada a ver. Vai dar certo, eu vou chegar. Vai dar certo. Você falando das experiências, aí o Matheus citou aqui lá, sou eu e tudo. Sim. E aí eu fiquei pensando, tem algum...
você conhece da fraternidade, né? Algumas das irmãs ou irmãos que foram esses assistidos e que aí acabou se consagrando e aí que hoje vive essa experiência, né? De buscar no outro aquilo que já foi ele, talvez em algum momento. Tem algum que veio e que se consagrou? Sim, já teve pessoas que passaram pela fraternidade que tiveram essa mesma experiência, né? Que foram dependentes químicos, né? E aí buscaram ali viver também o chamado dentro da fraternidade. E só que não permaneceu. Mas uma hora ou outra a gente tem filhos prediletos que eles, olha, irmã, tu acha que eu tenho cara de freio? Aí eu, olha, tem sim, se for sua vocação, se Deus chamar, aí dá certo. Né? Então, sempre uma hora ou outra tem alguns que tem meio que essa inclinação por convivência, né? Tá ali com os irmãos e acabam também sentindo um desejo. Sim. Claro que a gente sabe que precisa, né? Todo o discernimento, que pode ser ali o calor, né, da emoção, a admiração. Sim. Caramba. Irmã, tem esse episódio vai sair lá de janeiro. Dezembro de 2021. Dezembro ainda? Não, de 2021. Maria, daqui a um ano. Eu acho que é na terceira semana. Mas a fraternidade, ela promove um monte de atividade para quase todos os estados de vida possíveis, né? É verdade. Tem algum que vai ser aí nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre, que as pessoas já podem ir criando uma expectativa aí para ir se organizando para participar e tal? Possivelmente sim, muitos, né? Como você fala, durante o ano a gente tem muitas programações. A gente tem cerca de 3 Fiats, né, no ano. Foi um grande sonho da fraternidade essa questão de... Porque sempre tinha um no ano, em cada missão, né? E o ano passado, esses dois... ano passado, 2023 e 2024, a gente conseguiu, né, pela graça e misericórdia de Deus, né, realizar mais de um Fiat, 2 a 3. Ano passado foram 3 e esse ano foram 2. Né? E a gente acredita que possa, né? Talvez esse ano de 2025 aumentar, né? Para 25. 3. Só que fora isso tem os outros. Porque assim, a gente busca realizar encontros de um dia e de 3 dias, né? Sim. Então, e esses encontros também são muito relacionados aos tempos litúrgicos. Por exemplo, a gente tem o sede, que é no tempo da quaresma, né? Então, a gente sabe que a quaresma é um tempo muito profundo, né? De conversão e tudo aquilo. E o tenho sede, essa proposta. Né? Então, vamos lá mergulhar na espiritualidade da cruz. Então, todo o encontro é com o objetivo de fazer as pessoas refletirem sobre esse tempo forte, né, de preparação para a Páscoa. Então, ele é um retiro quaresmal mesmo. A gente tem um retiro quaresmal interno, mas tem o encontro, tem o sede, que é de um dia, o dia todo de espiritualidade, oração, pregação, para que as pessoas possam entender melhor o que é o tempo quaresmal. Legal. E assim se preparar para a Páscoa, né? Sim. E aí, o tempo do Natal, o Maranatá. O Maranatá também é um encontro o dia todo de espiritualidade, oração, adoração, todo preparando, né, com o objetivo de preparar o coração para vivenciar o nascimento de Jesus Cristo. Né? Então, esses nossos encontros também estão muito ligados ao tempo litúrgico. Mas só tem o Fiat, aí tem o Retiro de Carnaval também, que é o Celebrate. Ano passado a gente teve a graça de também organizar, mas foi no interior. E a gente está também muito com esses objetivos, né, de... tem em Teresina, tem muitos encontros, é muito bom, mas tem lugares que não tem encontro nenhum. Então, assim, solicitou a fraternidade, mãe de Deus, vamos realizar ali um retiro. Então, a gente se organiza, mobiliza a comunidade, vamos lá. Então, esse ano, o Celebrate, que é o retiro de carnaval, os 4 dias de carnaval, vai ser no interior também, né? Então, a comunidade se mobiliza e a gente vai realizar esse retiro. Aí, fora isso, tem um encontro para casais, né? A fraternidade tem 3 encontros para casais, né? Um é de uma noite, que é o chamado Vinho Novo, né? Então, Vinho Novo, legal, né? Referência às bodas de Caná. Nossa Senhora que intercede ali, né? Jesus transforma água em vinho e aí oferece um vinho novo. E aí, como é no casamento, né? Então, o Vinho Novo tem essa proposta de ali reacender nos casais, né? Caramba, que legal. Essa alegria de estar ali felizes, né? E é só uma noite. Aí tem o Amarte, que já é uma programação de um dia. Tem espiritualidade também, oração, né, pregação, Santa Missa, adoração. E também com o objetivo de reacender nos casais também esse grande anseio e entender melhor a questão do matrimônio. Mas o matrimônio mesmo em si é num outro encontro que é de 3 dias, que é o Amar para Deus.
Então, Amar para Deus começa na sexta-noite, vai sábado, domingo, o dia todo. E também com esse mesmo objetivo, né? De fazer as pessoas entenderem o sacramento do matrimônio. Então, assim, o vinho novo é aberto. Vai namorados, noivos, Legal, né? legal. E casados, né? E aí, já o Amarte é para noivos e casados. E o Amar para Deus, né? Eu não sei se esse ano vai ter essa questão da restrição de ser só para casados, porque também era para noivos e casados, né? Mas aí a fraternidade também tem essa missão particular com... Né? Na verdade, com todas as vocações, né? Não, é impressionante. Eu 13 acho que a anos. gente conhece pessoas de todas as vocações ali na... Eu não sei se tem sacerdote entre vocês. Ainda não, mas em breve tem Olha. os irmãos que estão estudando. O Frei Francisco, no caso, está estudando para Olha que legal. Ah, que o maravilha! sacerdócio. Aí estamos rezando, né? Para Nossa Senhora, para a comunidade também ter sacerdote. Caramba, Que que legal. massa. Eu tava conversando com o Frei Francisco esses dias. Esses dias não, foi no casamento de alguém que a gente foi de lá. Eu não lembro exatamente quem foi. Não foi do... Ou foi o do Bruno. Foi o do Hoje é casamento. aniversário dele, ó. Hoje. Hoje é aniversário do Bruno? Produção Não, Do Frei Francisco, é verdade. Parabéns, Frei Francisco. Parabéns, Frei Francisco. Atrasado, Um mês mas- atrasado, né? Porque isso vai ser mais... Mas Saiba que receba aí. hoje nós lembramos. Inclusive, a irmã veio Receba. dizendo dentro do carro. Lembramos nada, lembraram aqui. Mas, parabéns. E aí, ele tava dizendo, né? Que foi num Fiat de 2024... que deu mais de 200, 300 pessoas Sim. no interior. Foi um negócio, assim, gigantesco. Sim. Eu fiquei, meu Deus, 300 pessoas! 300 pessoas. Foi A gente grande, né? foi esse no interior. O ano passado também, 2023, a gente foi em Tainópolis, teve um Fiat que deu 300 pessoas, um pouco mais, talvez. Caramba! Muita gente. E servo pra esse tanto de gente. Pois é, né? Nessa hora, os servos, eles se multiplicam, né? A gente acaba tendo várias funções no retiro. Mas, assim, é claro, desafiador, a gente sabe, né? A organização de um retiro, mas Nossa Senhora sempre é muito providente. É verdade. Ela sempre nos auxilia em tudo. Seja nesse momento antes do retiro, né? De organização, sempre é muito rápido a Então, organização do retiro da fraternidade. Não quer assim, tipo, a gente vai passar o ano preparando o retiro. Não tem isso, não. É tipo, às vezes é um mês antes, vai ter o retiro. Ótimo, vamos lá. Procurou o local, fez isso, aquilo, e aí o retiro sempre acontece. A gente sempre passa por algumas provações, uma semana antes, um dia antes, isso daí faz parte. Mas pra vocês é fácil, Mas- vocês estão com a melhor, né? O que o vinho, tá Pois é. faltando vinho! Eu tava Pois é, aqui! né? Nossa Senhora é sempre muito Olha. providente. Porque, assim, quando a gente tá nos desafios, a gente pensa, não, mas no final vai dar tudo certo. Né? Vai acontecer os 3 dias de graças e bênçãos, Deus vai derramar, tenho certeza. A gente sempre fala isso, vai dar tudo certo. E quando chega realmente no 3º dia, olha lá, as pessoas falando, nossa, como foi incrível. Porque a gente analisa muito como é o semblante da pessoa quando entra no retiro e quando ela sai. É muito diferente. Aí você fica, não, amor de Deus aí vale a pena, né? E sempre tem se que ser preparar, é assim. muito fácil. A gente se prepara pra ser um retiro, pra ser as pessoas perguntarem depois. Então, era um retiro de jejum 3 dias. Era um retiro de dormir no chão, na rua. Pois é. Né? Nada deu certo. Esse era o retiro. Isso. Muito bom. Irmã, e aí já caminhando aqui pros finalmente. Como você mesmo falou, a ideia de ser, quem sabe, 3 retiros novamente aí no próximo ano. E aí quem tá assistindo aqui, às vezes, pô, como é que eu Certamente. ajudo? Né? Porque eu imagino que vocês vão viver da providência, né? Vivem ali, então as pessoas ajudam. Como que quem tá em casa puder ajudar, onde que procura, encontra a comunidade para ajudar para que vocês continuem na missão de vocês aí, levando o Cristo, né? As almas através dos Sim. retiros e tudo. A gente geralmente lança a arte, né? As informações. E aí, claro, como você falou, né? Tem toda a dinâmica de preparar o retiro, então a gente precisa, tem alimentação, tem aquilo outro. Então, as pessoas, elas podem entrar em contato conosco pelo né, pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, também tem os números do WhatsApp. Em que eu posso ajudar? Por exemplo, eu não vou pro retiro, mas eu posso também contribuir e apadrinhar alguém que queira participar. Né? A gente sempre coloca a dinâmica de apadrinhamento, porque é a oportunidade que você dá a um jovem, não uma pessoa que está precisando bastante. Então, pode apadrinhar, como também pode doar, seja alimento, né? Então, a gente tem material de limpeza, a gente sempre tem várias necessidades, né? Então, aquilo que a pessoa puder doar já vai ajudar muito. Funciona também pra, tipo, a rotina da fraternidade? Vocês geralmente mandam arte, tudo? Ou tem algum lugar específico pra procurar
pra Não é distribuir. só, não há necessidade Exato, não só de nos só, né? retiros, Nas né? casas de missão. Sim, nas casas de missão. A pessoa Pronto. pode procurar a nossa casa de missão, tem a feminina, né, a masculina. E aí também pode procurar pelas redes sociais, como eu falei, que hoje é o melhor mais caminho, rápido, né? né? Legal. Mas a gente sempre aceita, né? A ajuda sem palavras. Nunca é demais. Nunca é demais. Temos seja Viver da providência sempre costumo reafirmar, né? Acreditar nos cuidados de Deus. É meio assim, Deus quer realizar aquilo, né? Ele quer realizar aqueles dias de retiro. Ele mesmo, ele vai fazer, né? Cabe a nós, claro, nesse tempo de preparação, acreditar fortemente nisso, né? Vai ter o desafio, mas isso é justamente pra gente amadurecer, pra acreditar. Porque tudo que... Tem uma irmã que ela fala uma frase, e eu digo que eu trago essa frase pra minha vida. Sem sacrifício não presta. Ela falou de uma forma... Era um momento de humor, né? Sim. No momento a gente riu. Nossa, foi tão engraçado ela falando, mas isso não, vou trazer isso aqui pra minha vida. Ó, sem sacrifício não presta. Precisa ter o desafio, precisa ter ali, né, o sofrimento, as barreiras, a muralha, pra poder a gente superar e assim... ver, né, a graça de Deus acontecendo. A Tamires não gosta dessa frase, mas nós precisamos aprender a suportar a dor e a fadiga sem se queixar e ser moderado em nossas necessidades. Exército Brasileiro que me ensinou. Mas é isso. Irmão, pra gente fechar, pergunta coringa. Ai, pergunta coringa. Vamos lá. Digamos que hoje é seu último dia. Pá, acabou. Vai acabar amanhã. Pronto. Não tem mais irmã. Não tem mais Passar pra eternidade. O que você gostaria de ouvir de Jesus no seu último dia de vida? Assim? Nossa. Aí diz, sei lá. Nossa. Isso me faz lembrar... Eu tenho que formular a frasezinha que eu quero ouvir, né? Seja livre. Mas Fica... me faz lembrar, né? Filipenses 3, se não me engano, versículo 12, né? Não pretendo dizer que cheguei à meta. Não, né? E dentro dessa passagem fala, eu persigo o alvo, o prêmio celeste. Essa passagem de Filipenses, ela sempre toca também muito meu coração, porque eu sempre fico, nossa, preciso perseguir o alvo. Eu tenho um objetivo, né? Eu tenho um foco. E que objetivo é esse? Que foco é esse? E aí, quando eu conversava com um grande amigo meu, ele dizia assim, é importante ver, sim, o alvo, né? Querer, desejar, mas tem um caminho. Sabe? Sim. Tem um caminho para chegar a esse alvo. E esse caminho é necessário dar importância a ele, em tudo. E é o que a gente fala, né? No dia a dia, no ordinário, há um caminho. Todos nós estamos desejando o céu. Todos nós estamos desejando esse prêmio celeste. E quando a gente deseja fortemente, né, a nossa força ela é maior. Porque vem a força interior com a força exterior e assim a gente chega lá, persiga o alvo. Né? Então, não importa o grau, que se continuando lá na passagem, não importa o grau que eu cheguei, o importante é seguir decididamente. Então, quando chegar lá no céu, Jesus me olhar, eu quero muito que ele diga assim, nossa, você conquistou a coroa, o prêmio celeste, esse alvo que você tanto desejou, né? Claro, vivendo o teu itinerário de vida dentro, claro, da particularidade do itinerário que Deus dá a cada um de nós, como dá a mim. Às vezes a gente fica muito naquela que comparando a nossa vida com a do outro, então, nossa, minhas referências hoje são as santas do céu. Antes eram as professoras, filósofas, enfim, mas são as santas do céu. E essas referências, claro, cada uma teve uma vida e um itinerário. E eu tenho o meu, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu percurso, eu tenho os meus sofrimentos, eu tenho as minhas crises, eu tenho minhas alegrias. E eu sei que esse percurso é com o objetivo, né? De perseguir o alvo. Então, eu queria que Jesus chegasse bem. Você atingiu o alvo, né? Que é o céu. Então, se for assim, eu me sentiria a pessoa mais... Me sentiria, não. No céu a gente é realizado, né? Me sentiria bem-aventurada. Que legal, que legal. Temos de ver esse jogo. Muito obrigado, irmã. Que conversa boa. Irmã, Eu que agradeço. gostou da conversa? Sim, vocês são incríveis. Ah, que bom que gostou. Toda pessoa que talvez chegue nervosa aqui já tem uma naturalidade com pessoas assim. Bonita a missão. Agora você que acompanhou até aqui, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, diga, nossa, que legal. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, porque olha, quando os episódios saem, eu fico vendo lá. O povo não curte. Inclusive, deixa eu ver se... Eu não sei, na verdade, se esse é, mas muito provavelmente esse é o episódio número 100. Ô, rapaz, eu sinto lhe dizer, mas não é. Não é o episódio número 100! É, provavelmente é o 101. Cara, eu nunca acerto no roteiro. Mas quem sabe se for o 100? Eba! Se for o 101, eba também.
sensacional. eu nunca Então sei. curta, comente, compartilha. O Davi já tá mandando acabar. Então é isso. Um cheiro no coração de vocês. Rezem por nós. Rezem pela fraternidade, pela vocação da irmã, para que ela se mantenha sempre firme. Reze por nós. É importante também. Mais alguma coisa, Matheus Fernandes? É isso, tamo junto. Rezem por nós, pela irmã, pela fraternidade. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.